Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética e expert em formulações de home care manipuladas. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês muitas informações muito especiais que muitos profissionais não têm ideia da relevância que tem essas informações que você, que vai ficar comigo até o final desse vídeo, vai ter. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como combinar ativos para montar essas fórmulas manipuladas, ou seja, a gente não pode usar um só ativo porque a gente não consegue muito efeito. Mas e como é que a gente combina? Tem como a gente juntar mais de um ativo na mesma fórmula? Sim, tem muitas formas da gente juntar e combinar esses ativos para a gente conseguir não apenas potencializar o resultado, mas trazer sinergia entre esses ativos. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns ativos que não combinam na mesma forma, que não devem ou não podem ser usados na mesma forma. E muitos profissionais, eu tenho certeza que não têm ideia dessa informação privilegiada que vocês vão ter hoje. Então eu trouxe um roteirinho aqui para a gente fazer uma coisa bem legal, bem dinâmica, com dicas práticas, com conteúdo prático que você vai poder usar no seu dia a dia. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa. Principais 3 coisas que você vai aprender nesse vídeo. Primeiro, você vai aprender a combinar ativos que potencializam a ação do outro, que trabalham com sinergia para entregar os melhores resultados. Também você vai aprender o que não pode fazer para que não aconteça nenhuma intercorrência e que sua fórmula realmente seja um sucesso. E com todos esses anos de experiência que eu tenho certeza absoluta que daqui para frente a sua carreira vai dar uma reviravolta quando você aprender a trabalhar com fórmulas manipuladas. Eu vou te guiar até o final desse passo a passo. E para a gente começar conceituando, para quem não assistiu o outro vídeo, que eu aconselho que volte a assistir para ter conceitos, agora a gente vai falar sobre ativos dermocosméticos. Então, o que são esses ativos cosméticos ou dermocosméticos? São substâncias que vão ter alguma ação estética na nossa pele, ou seja, eles podem hidratar, eles podem clarear, eles podem nutrir, eles podem diminuir linhas de expressão, eles podem ter uma ação antioxidante. Então, todas essas disfunções estéticas que a gente conhece, os nossos ativos vão tratar. Então, eles tratam disfunções estéticas. Então, aqui não trabalhamos com medicamentos, estamos falando do que a gente mais gosta e que o nosso paciente mais gosta, que é o resultado estético, tá? Então, exemplos desses ativos, o que são? Ácido hialurônico é um ativo maravilhoso, fantástico para hidratação. O que ele faz? Ele junta água na pele. Da onde que ele tira a água, Kelly, na pele? Muitos alunos me perguntam isso. O ácido hialurônico tira água do seu corpo para hidratar a sua pele. Então, ou seja, você precisa beber muita água. Quando eu digo para os pacientes, digo para os alunos, bebam muita água. Ó, aqui minha aguinha. Por que precisa de muita água? Além das funções básicas do nosso corpo, que precisam de muita água, nosso corpo é mais de 70% de água, os nossos ativos, para funcionar na nossa pele, eles precisam de água. Para absorver eles, a nossa pele precisa de água. E principalmente os ativos que são hidratantes, o nome já diz, eles precisam de água para poder manter a pele hidratada. Então, um dos exemplos são os ativos hidratantes. Temos também, por exemplo, ativos calmantes. São aqueles ativos que a gente vai usar quando fez algum procedimento na pele, fez um peeling, fez um microagulhamento, fez uma intradermoterapia, independente, fez um preenchimento labial e precisa tratar o lábio. Todos esses ativos que vão tratar de restaurar a barreira cutânea da pele. Então, esses ativos são ativos calmantes. E entre esses ativos calmantes existem vários mecanismos de ação. Cada um tem um mecanismo de ação diferente. Outros ativos, os antioxidantes, o que são? São ativos que vão impedir o envelhecimento da pele, ou pelo menos retardar o envelhecimento da pele causada pela ação oxidativa de substâncias. Principal delas, que vocês devem saber, que todo mundo precisa saber, que ainda tem gente que bate contra, que é a radiação solar. Então, acreditem ou não, ainda existem pessoas neste planeta que dizem que a radiação ultravioleta não faz mal. Então está mais do que consolidado, com bilhões de publicações científicas,
que o principal agente causador do envelhecimento e do estresse oxidativo na pele, da geração dessas espécies reativas de oxigênio, desse estresse oxidativo, é a radiação solar. Então, esses ativos antioxidantes beneficiam a nossa pele contra a radiação solar. É claro que aqui eu nem vou falar do protetor solar, que é indispensável. Então, esse não é nenhum ativo, né? Ele é um produto que é fundamental que o seu paciente sempre use, independente da combinação de ativos que ele vai usar, que você vai dar para o home care, independente das formas que você faça, o protetor solar indiscutivelmente é o mais indispensável de todos. Temos outros ativos, por exemplo, os ativos que são para pele oleosa, pele acneica. O que eles vão fazer? Eles vão ajudar a secar a oleosidade, diminuir essa oleosidade, eles vão ajudar a fechar os poros, eles vão diminuir a acne, diminuir a formação das espinhas. E a gente consegue isso com fórmula manipulada, Kelly? Sim, com certeza. A gente consegue resultados extraordinários. Porque com fórmulas manipuladas, a gente faz exatamente o que a gente deseja. A gente concentra os ativos da quantidade que a gente quer, a gente combina os ativos que a gente quer combinar com as combinações perfeitas e a gente faz a quantidade que o nosso paciente precisa para aquele período certo de tratamento. Então, o que eu tenho ali? Ativos, por exemplo, que são ativos que vão diminuir a oleosidade. Niacinamida, ácido salicílico, zinco, tem vários ativos que conseguem fazer isso. Por outro lado, também temos aqueles que trabalham com peles secas, peles desidratadas, peles ressecadas, que são ativos que vão ajudar a recuperar a barreira da pele, ajudar a recuperar a hidratação. Então aqui a gente pode combinar ativos regeneradores com ativos hidratantes. Voltamos ao nosso ácido hialurônico. Entenderam? O que são então esses ativos dermocosméticos? São essas substâncias que são os nossos coringas que a gente vai usar em combinação dessas fórmulas para a gente conseguir um resultado maravilhoso para o nosso paciente. Coisa que profissional que não prescreve home care não vai conseguir. Mas você que é inteligente, que está aqui nesse vídeo, que vai ficar comigo até o final desse vídeo, vai aprender o quanto é importante e o quanto vai trazer de diferencial para você fazer essas fórmulas manipuladas, personalizadas para o seu paciente. E como que a gente vai combinar esses ativos então? Uma dúvida que persegue muitos profissionais, muitos dos meus alunos já tiveram essa dúvida é: como que eu vou saber como combinar esses ativos? Quando que eles podem ser combinados e quando que eles não podem ser combinados? Então hoje eu vou te dar dicas muito práticas, sem erro, de você combinar esses ativos, que são ativos que sempre vão funcionar em sinergia quando estiverem na mesma forma. Principal duplinha: hidratante com antioxidante. Então são assim, esses são fundamentais tanto quanto o protetor solar. Exemplo, ácido hialurônico, que é o nosso hidratante padrão ouro, com vitamina C, que é um excelente antioxidante. Também é considerada padrão ouro no tratamento de pele quando se trata de proteção da radiação ultravioleta. Então ela evita esses danos causados pela radiação emitida pelo sol, também pela radiação emitida da luz azul. Querendo ou não, a gente está sempre na frente da tela, ou é o celular, ou é o computador, ou é a televisão. A vitamina C é um excelente antioxidante. Não é que ela vá filtrar radiações, ela não tem papel de protetor solar, não se enganem. A vitamina C tem um mecanismo de ação diferenciado, ela vai trabalhar na nossa pele, neutralizando esses metabólitos que são gerados no nosso corpo pela agressão da radiação solar, tá? Então, eles se potencializam, um hidratante com antioxidante e concomitantemente sempre voltamos no uso do protetor solar. Vocês não esqueçam isso, colhem assim um post-it no computador, na mesa de vocês, no receituário, para nunca esquecer de orientar o paciente a usar o protetor solar, tá? Então, primeira dupla imbatível é um hidratante e um antioxidante. Sempre vão ser muito bem-vindos em qualquer tipo de pele, em qualquer tipo de tratamento. Segunda dupla, que são excelentes quando a gente quer tratar mais de uma coisa ao mesmo tempo, principalmente pele oleosa e acne. Não necessariamente essas duas coisas acontecem juntos. Existem peles desidratadas que apresentam acne e peles oleosas que não apresentam acne.
Mas no caso aqui a gente quer tratar uma pele oleosa que também tem acne. O que a gente pode usar? A gente pode usar niacinamida, que ajuda a normalizar a produção do sebo da pele, além das outras ações, né? Então a gente vai usar um regulador de sebo, sebonormine, azebiol, acnebiol, ácido mandélico. Então eles são controladores da produção excessiva do sebo. Então vão diminuir essa produção excessiva do sebo do rosto, né, da face ou de outras regiões do corpo do meu paciente. Também é bastante usado em outras regiões como virilha, que também tem uma produção exagerada de sebo na região e acaba às vezes dando até foliculite, que a gente confunde muito com acne, mas é uma foliculite porque é uma região que tem muito pelinho. Então também é um ativo muito eficaz, não só facial quanto corporal. Então esses reguladores da produção do sebo com os ativos anti-acne, que são os nossos secativos. Aqui a gente pode pensar num ácido salicílico, a gente pode pensar num zinco, PCA-NA, num ácido glicólico. Então a gente tem um mundo gigantesco de ativos que a gente pode combinar para esse tipo de tratamento, que é, no caso, regular a oleosidade e também tratar a acne do meu paciente. Agora, mudando de pele, por exemplo, eu tenho uma pele seca, que é uma pele madura. Aí eu preciso montar uma fórmula para o meu paciente. Ele tem a pele ressecada e não é uma pele jovem, é uma pele senil. O que eu vou fazer? A nossa terceira dupla de combinação, que vai sempre ser bem-vinda e sempre vai dar certo, é um rejuvenescedor, um anti-envelhecimento, com um hidratante. Então a gente precisa dessa duplinha perfeita. O que eu posso usar aqui? Eu posso usar, além do ácido hialurônico, eu posso usar hidratin, aquaporine, são hidratantes maravilhosos. E rejuvenescedores, nossa, aqui a gente pode se esbaldar. A quantidade de ativos que o mercado magistral lança a cada ano é assim, ó, incontável. Então aqui vocês podem se esbaldar em criar fórmulas maravilhosas com ativos rejuvenescedores. Eu vou contar para vocês alguns segredinhos dos meus principais queridinhos. Olha que eu só conto isso para quem é aluno, vou contar para você. Primeiro, Tencine, Raffermine e Idealift. São 3 ativos que eu amo, que eles vão fazer o efeito lifting. Então eles ajudam muito a diminuir aquele efeito de derretimento facial, que é uma das principais queixas dos pacientes acima dos 40 e poucos anos ali, já começa a dar o derretimento facial. Como eu, né? O meu aqui, no caso, que já está com derretimento facial. A gente consegue melhorar bastante com esses ativos. Então, o que eu preciso combinar? Eu preciso combinar hidratante com um rejuvenescedor, de preferência que faça o efeito lifting que as pacientes amam, que dá aquele aspecto que tá o rostinho mais levantadinho. Muitos deles têm efeito Cinderela, que é aquele ativo que é tensor só quando tu aplica o creme. Então isso a gente tem que ter cuidado para não deixar enganar o paciente com o efeito Cinderela. Então tem que ver se aquele ativo tem um efeito imediato ou se ele é o tratamento que a gente busca, né? Que é fazer com que essa pele vá melhorando cada vez mais. Mas a gente tem, sim, ativos que são efeito Cinderela. Vamos supor, minha paciente tem uma festa e ela tá sentindo o rosto derretido, a pálpebra tá caidinha, o cantinho da boca caidinho. Vamos dar um up? Dá para fazer também. A gente pode fazer uma fórmula com ativos que são efeito Cinderela. Então, enquanto ela tiver com aquele produto, 6 a 8 horas, dá um lift, né? Pode até confundir ali, quem não sabe como é que funcionam essas fórmulas, confunde, nossa, que rejuvenescimento, mas às vezes é só efeito Cinderela, tá? Então, a gente pode combinar, sim, esses ativos que são tensores imediatos, tensores de tratamento com ativos hidratantes. Aí você pode brincar à vontade com a quantidade de ativos que a gente tem. Só tem que cuidar aqui para não usar uma quantidade excessiva de ativos da mesma forma, tá? Porque senão a fórmula pode não dar certo, ela acaba meio que, como a gente diz, ela desanda, porque tem muito ativo e o veículo não comporta. Então quem não estudou sobre veículo, quem não lembra, procura lá no canal o vídeo sobre veículos dermocosméticos, que tem tudo que vocês precisam saber sobre os veículos. Mas por outro lado, como a gente falou no início do vídeo, você que vai ficar até o final, você vai aprender as combinações corretas e também as erradas. E quando que a gente pode ter uma combinação errada? Quando que pode dar errado
a junção de ativos, a combinação de ativos. Quando, por exemplo, eu quero um clareamento da minha pele, do meu paciente, eu quero clarear manchas e eu vou usar vários ácidos fortes da mesma forma. Então, isso não é indicado, não é legal e não vai fazer bem para a pele do paciente. Ou seja, ao invés de eu usar vários ácidos em concentrações altas, já que eu vou usar eles combinados, eu posso diminuir a concentração. Então, um erro grave é usar ácidos associados em concentrações altas. Se eu vou usar um ácido isolado, já não é muito indicado a gente usar uma concentração alta. Dica de ouro para vocês: sempre o menos é mais. Usem mais tempo de home care naquela forma, o paciente vai usar, mas uma concentração mais baixa de ácido. Se vocês forem associar, mais ainda, menos concentração a gente vai usar de ácido para não agredir a pele. Então, sempre na estética a gente vai partir da premissa que o menos é mais. Então, a gente vai gradativamente tratando aquela pele e obtendo aquela melhora fantástica, que é o que a gente espera. Então, não usar concentrações altas de ácidos combinados, nem isolados, mas combinados muito menos. Outro erro muito comum que pode acontecer é no tratamento das peles oleosas, como a gente falou. Aí a gente quer dar um resultado rápido para o paciente, a gente quer logo, né, que ele veja o resultado, que fique feliz com o resultado, e a gente acaba exagerando nos ativos matificantes. Então a gente já falou de combinações lá, por exemplo, de um controlador de oleosidade com um controlador da produção da acne, né? Um secativo para acne e um ativo que diminui a oleosidade. Mas também eu posso usar um matificante na minha fórmula. O que é isso? Uma substância que vai dar o efeito mate. Porque o paciente que se incomoda com a pele oleosa, ele quer que a pele aparente o efeito mate. E para quem não sabe, a gente tem como fazer uma fórmula com efeito mate na farmácia magistral, uma fórmula personalizada para aquele paciente que tem esse efeito mate que o paciente deseja. Então tem ativos que a gente acrescenta na fórmula. Só que o que eu posso causar com isso? Eu posso causar um ressecamento da pele. Porque eu vou usar um secativo para acne, eu vou usar um diminuidor da produção de sebo e mais ainda um agente matificante que vai chupar toda a hidratação que a pele tem. Então isso aí eu posso levar a um ressecamento e a uma sensibilização da pele. Então aqui é um erro que vocês não podem cair nesse errinho de usar muito hidratante, secativo e matificante na mesma forma, tá? Então sempre cuida aí. E da mesma forma, como usar secativos com os matificantes, também cuidar a quantidade de ativos secativos. Assim como a gente falou dos ácidos, muitos ácidos juntos não são bem-vindos, muitos ativos controladores do sebo e secativos juntos, eles podem sensibilizar a pele. Então pode fazer um efeito contrário do que você esperava. De repente chega no consultório o paciente com a pele oleosa, com acne, e você senta a mão muito pesada, né? Concentração dos ativos secativos. Então bota muito ácido, bota muito secativo, bota agente matificante. Eu vou sensibilizar aquela pele. Aí acontece o quê? O paciente chegou com uma pele oleosa e 3 dias depois ele te liga ou te manda uma mensagem dizendo: não consigo sorrir, que a minha pele está repuxando inteira. E isso pode acontecer. Então cuidado com a concentração, não juntar muitos ativos que sejam secativos e matificantes ao mesmo tempo. Mais um erro que vocês que assistiram esse vídeo não vão cometer, eu tenho certeza absoluta, é cuidar a associação, não necessariamente na mesma fórmula, mas a gente vai combinar no home care, de esfoliantes em excesso, porque as peles são oleosas. Então, às vezes a gente tem a ideia na cabeça de que se a pele é oleosa ou ela está espessada pela produção de sebo, a gente precisa esfoliar muito. E isso não é verdade. O que acontece se a gente esfoliar muito aquela pele? Vai dar o efeito rebote. A pele vai produzir uma quantidade exagerada de gordura, de sebo, para tentar se defender daquela agressão. Então, às vezes, a gente faz uma fórmula, olha só, presta atenção comigo, com agente secativo da acne, um regulador do sebo, mais um matificante para o paciente sentir que a pele não está encebada,
né? Ele gosta de aplicar o creme de manhã, aplicar a maquiagem e chegar à tarde e ainda não tá com a pele encebada. E isso aí é uma grande coisa para quem tem a pele oleosa. As pessoas gostam desse efeito. Mas já pensou fazer tudo isso e ainda mandar o paciente esfoliar o rosto todos os dias, ou sei lá, 2 vezes por semana? Isso é muita agressão para a mesma pele. Então é um erro que tem que cuidar, que não pode combinar excessivamente, que são agentes secativos com agentes esfoliantes. E aqui quando eu falo em esfoliantes, não é só o esfoliante físico, aquele que tem as bolinhas, os granulozinhos para esfregar. Não, são agentes que são ácidos que fazem descamação. Então cuidar quando vai indicar muitos agentes secativos e esfoliantes ao mesmo tempo. Então vocês que aprenderam hoje não vão fazer isso, não vão correr esse risco de sensibilizar a pele do paciente pelo excesso de ácidos com esfoliantes. E digo mais para vocês, esses exemplos que eu estou dando aqui não são só uma teoria, são exemplos validados e consolidados. Validados porque eu tenho muitos anos de experiência e já usei todas essas fórmulas com todos esses ativos misturados, então eu já testei todos para vocês. Eu estou atalhando o caminho para vocês. E além disso, tem muitos estudos que, né, depois que a gente testa, acabam saindo os estudos mostrando o que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Quais que são indicados combinar e quais que não são. Então não é só uma teoria vazia. Isso aqui são anos de experiência com muito estudo científico que eu estou compilando de presente para vocês. E como eu falei no início do vídeo, o que eu vou trazer aqui é dica prática para você usar no consultório. Então assim, ó, não é só teoria vazia, é dica prática mesmo. Então vamos lá agora montar um skincare para o nosso paciente. Então a gente vai montar todo o skincare. Olha só o que eu vou dar para vocês. Como montar um skincare completinho. Começamos o nosso paciente. O que a gente vai indicar sempre? Uma espuminha de limpeza. Por quê? Porque senão o paciente vai lá na farmácia e ele vai comprar um sabonete industrializado. E o que vai ter naquele sabonete? Vai ter conservante, vai ter fragrância, vai ter corante, então vai ter um monte de ingrediente controverso que a gente não precisa na nossa pele, na pele do nosso paciente, que está em tratamento. Então, a gente que menos quer é ingrediente controverso, que não tem necessidade. Então, a gente vai montar uma espuminha de limpeza facial. E o que eu preciso ter nessa espuma, Kelly? Aqui a gente não precisa ter muita coisa. Eu posso combinar 2 ativos só. Um extrato glicólico, sempre é bem-vindo um extrato glicólico calmante. Eu posso usar camomila, calêndula, amamelis, qualquer um desses extratos é ótimo. E o que eu posso colocar também nessa minha espuma? Gluconolactona. A gluconolactona é uma substância, é um ativo, é uma molécula bem grande e ela retém muita água. Então, ao mesmo tempo que o paciente vai fazer a higiene facial com aquela espuma, ele vai estar hidratando a pele. Não é muito show isso? Não é maravilhoso? Isso é fantástico, fantástico. Segundo passo, que sempre a minha pele vai precisar, independente do tratamento que eu vou fazer no meu paciente, é a hidratação. Então, se eu estiver fazendo microagulhamento, se eu estiver fazendo peeling, ou se eu não estiver fazendo nada, eu estou simplesmente montando um kit home care para o meu paciente, eu vou precisar de um hidratante. Ah, eu preciso colocar muita coisa no hidratante? Não precisa colocar muita coisa. A gente pode combinar alguns ativos básicos. A gente pode combinar um depantenol com ácido hialurônico ou ceramidas, por exemplo. São 3 ativos maravilhosos que vão ajudar a manter a hidratação daquela pele e a pele não vai deixar a pele craquelar, ressecar, não vai deixar oleosa e também não vai deixar a pele ressecada. Então, o segundo passo do meu skincare do meu paciente, perfeito. Já montei espuma, agora já montei o meu hidratante. Então pode usar de dia, pode usar de noite. O hidratante fica a critério de vocês, conforme a pele do paciente vai estar precisando, aí vai ser a indicação de vocês. No meu terceiro passo, aí eu vou ver o que o meu paciente está precisando. O paciente está fazendo o tratamento para rejuvenescimento, para diminuir essas linhas finas de expressão que ficam, às vezes, nesse sentido da pele, os pés de galinha, essas linhazinhas que ficam abaixo de marionete, essas linhazinhas da glabela. Então eu estou diminuindo essas linhas, eu estou fazendo o tratamento de rejuvenescimento.
Então eu posso colocar um terceiro passo durante o dia? Posso. E o que vai ser o meu terceiro passo? Vai ser a minha fórmula que vai continuar, que vai potencializar o tratamento que eu estou fazendo aqui no consultório. Então, por isso que eu digo para vocês que a gente consegue potencializar muito os resultados que a gente faz aqui no consultório e não deixando o paciente à mercê do que vão indicar para ele na farmácia comercial, que ninguém sabe o que o paciente está passando, ninguém conhece a pele do paciente. Eles vão indicar o que eles mais vendem ou o que eles ganham comissão para vender. E vocês vão ficar sem obter o resultado esperado, porque o paciente vai estar usando coisas que vocês nem sabem que eles estão usando. Porque às vezes eles nem contam o que eles compraram. Então, você não tem controle completo sobre o tratamento. Quando eu falo que você não entrega tratamento completo, é disso que eu estou falando. Você precisa saber o que o paciente está usando e o que ele não está usando. Então, aqui no meu terceiro passo, eu vou incluir, por exemplo, o retinol, né? Eu estou fazendo tratamento de rejuvenescimento, então eu vou usar um ativo que vai ajudar a estimular a produção de colágeno. E o retinol é um ativo fantástico para isso. Então, eu vou incluir um terceiro passo. Meu paciente vai usar a espuminha, vai higienizar o rosto, vai aplicar o hidratante, depois vai aplicar o creme de tratamento. Então, esse vai ser o terceiro passo. Se, por exemplo, for um outro tratamento, eu estou tratando para acne, para oleosidade, o meu terceiro passo vai ser um normalizador da produção do sebo ou um secativo, não muito agressivo, mas esse vai ser o meu terceiro passo, ok? E o quarto passo, e um dos mais importantes que eu sempre venho bater nessa tecla com vocês, sempre, cada vídeo que eu faço, eu volto a bater nessa tecla. Se vocês olharem lá no meu feed, vai ter um monte de vídeo que vai falar sobre isso, que é o protetor solar. Indispensável. Se vocês virem qualquer vídeo por aí de alguém falando que não é necessário, isso já foi comprovado, muito comprovado, já está consolidado na literatura que é sim fundamental e indispensável. Então, sempre, o meu último passo do paciente vai ser o protetor solar. Então, a sequência é, cuidado com a sequência que vocês vão indicar para o paciente. Montamos o nosso kit de skincare do paciente. A sequência vai ser higiene, hidratação, tratamento, que daí vai ser aquilo que o paciente está, passando, o que a gente está fazendo no paciente, e por último, o protetor solar. Então, é o último produto a ser passado, a nossa última fórmula é o protetor solar. Então, a gente diz que sela o rosto com o protetor solar. Finaliza, aí tá prontinho, aí segue a vida. O que a gente precisa cuidar aqui que é muito importante? A gente precisa cuidar a frequência com que esses produtos vão ser usados. Então, vamos supor que eu não quero que meu paciente faça faxina no rosto diariamente, porque tem paciente que faz faxina, né? Passa aquela espuma, esfrega, aí depois lava, depois esfrega com a toalha. Então, a gente sempre orienta não fazer essa faxina na pele, principalmente se o paciente está em tratamento, se a gente já fez algum procedimento no consultório. Então, a frequência é, por exemplo, 1 vez por dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E isso vocês têm que deixar claro para o paciente. Então, escrever no rótulo, né? Quando a gente vai mandar manipular, a gente já prescreve ali como é que é o modo de uso. Usar 1 vez para higienizar à noite, ou higienizar somente 1 vez ao dia pela manhã. Então, aqui vocês vão decidir como que vai ser a frequência de uso e tem que ficar claro para o paciente. Segundo, o hidratante. Mas eu quero que meu paciente use todos os dias. Ok, sem problema, perfeito. Se a pele está precisando, que venha. Hidratante sempre é bem-vindo. Aí você vai colocar no rótulo, aplicar todos os dias 1 vez por dia. Mas não esqueçam de colocar a frequência de uso, porque o paciente não sabe e ele precisa dessa orientação. E às vezes para a gente o que é óbvio, não é óbvio para o paciente. Então precisa ser dito, precisa ser muito claro. Então, além de estar na prescrição, tem que estar no rótulo do produto, a frequência de uso, tá? E da mesma forma, o meu tratamento, né? Que é o terceiro passo, seria o tratamento. Principalmente, eu indiquei o retinol para o meu paciente. Bem como tu falou, Kelly, eu estou fazendo tratamento para rejuvenescimento, indiquei retinol para o meu paciente, só que ele usou 2, 3 dias e começou a sensibilizar, começou a descamar. Pois é. Então, o que acontece? O retinol é um ativo que ele não é brincadeira, né? A gente tem que entender dele, entender para que pele que a gente vai indicar.
Se a gente indicou para essa pele, a gente tem que saber a frequência que vai usar. Então eu não preciso indicar que o paciente use todos os dias. Eu posso indicar que ele use em dias intercalados. Aí você vai colocar no rótulo, usar um dia sim, um não. Ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana. Ou então, para o paciente não se perder nos dias, você ainda pode colocar aplicar segundas, quartas e sextas à noite e remover pela manhã. Então, fica bem claro e você tem segurança de como que o paciente está usando aquele produto. Então, precisa ser clara. O que é claro para a gente não é claro para o paciente. Então, você precisa dar essa explicação clara, bem clara, em relação à frequência de uso de todas as fórmulas, tá? Inclusive da higiene, né? Como a gente falou, não é necessário fazer faxina, muitas vezes 3 vezes ao dia. Então, uma vez ao dia lavando com a espuminha, já tá ótimo. Mas isso quem vai decidir vai ser você, quando você for expert em prescrição. Tenho certeza absoluta que isso aí vai fluir assim, ó. As fórmulas que você vai psicografar vão ser perfeitas. E agora que você já aprendeu tudo que a gente combinou lá no início do vídeo, como combinar ativos para deixar perfeita a fórmula, ativos que têm sinergia entre si, ativos que se combinam para potencializar o nosso resultado. Você já aprendeu ativos que não combinam, que vocês não vão usar nas mesmas fórmulas ou nos mesmos tratamentos, e você já aprendeu a montar um kit de skincare para o seu paciente. Pelo menos um kit básico de skincare para o seu paciente você já sabe montar. Então agora o que é mais importante ainda, que é um bônus para quem ficou até o final do vídeo, agora um presente. Como é que vocês trazem recorrência do paciente para o consultório? Vocês vão montar o kit de skincare do paciente, o kit home care ou skincare como a gente fala, para um determinado período de tempo. Vocês não vão fazer a prescrição, dar a receita para o paciente levar na farmácia e dizer, ó, uso contínuo. Não. O que eu indico? Tenham esses produtos com vocês para dar para o paciente. Então o paciente veio, fez a avaliação, você já fez a primeira sessão, fez uma limpeza de pele, já identificou as necessidades do paciente, manda manipular o kitzinho básico que o paciente vai precisar com 15, 30 gramas, quantidade pequenininha para 30 dias, 60 dias no máximo, e você vai dar aquele kitzinho para o paciente. Então, você já fez a prescrição, você já identificou o que o paciente precisa e você vai dar aquele kit home care para o seu paciente. O custo daquele kit já vai estar incluído no valor do seu tratamento completo. Então, você não vai ter prejuízo, ao contrário, você vai ter lucro. Primeiro, porque você vai vender por um preço a mais do que você pagou, ou seja, você usou o seu conhecimento e montou um kit personalizado. Então, nada mais justo que você receba por isso. É o seu conhecimento que está em jogo. O quanto que você investiu para saber o que você sabe hoje. Então, o retorno pelo kit que você montou, que você mandou fazer e que você entregou para o paciente. E segundo, o seu paciente vai estar de volta em 30 ou 60 dias para a próxima etapa, para o próximo passo. Se tiver uma próxima sessão no protocolo ou se não tiver, ele vai estar de volta para fazer o ajuste desse skincare. Pode ser que você realmente mande fazer as mesmas fórmulas, mas é você que vai entregar para o paciente. E o paciente estando ali, você pode agregar valor oferecendo um outro tratamento. Então, de repente, um paciente que vem só para fazer controle da oleosidade. O que te impede de oferecer, por exemplo, um microagulhamento para esse paciente? Que vai fazer bem, que vai trazer rejuvenescimento para a pele, que vai melhorar poros dilatados, que vai melhorar a pele desidratada, que vai trazer só benefícios. Vai agregar valor para vocês dois, para você e para o paciente. Vai melhorar a pele do paciente e vai melhorar o teu faturamento. Vocês entendem como que a prescrição personalizada só traz benefícios? Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Então hoje encerramos esse vídeo com tudo que você aprendeu aqui, como combinar ativos, como não combinar ativos, como montar uma rotina de skincare, a frequência de uso de cada produto e principalmente esse bônusão que você ganhou aqui no final, né? Como faturar com a prescrição. Então, se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, se inscreve já no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque sempre está saindo vídeo muito bom do forno. Quanto menos você espera, tem um vídeo maravilhoso para você. E principalmente
principalmente se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, envia para um colega que precisa saber dessas informações e que ainda não sabe. Então, te espero no próximo vídeo.